Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu estava aqui esperando você e nesta aula nós vamos falar sobre cultura popular, MPB, música popular brasileira. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi. Você já ouviu essa? Como nossos pais do consagrado e saudoso Belchior? Fica o convite para você ouvir esta música depois da nossa aula. Como objetivo, nós vamos conhecer e analisar a música popular brasileira, seus contextos e práticas. Pense um pouco, você curte música brasileira? Nós somos abarrotados, inundados, enxafurdados de música americana, coreana, músicas vindas de tudo que é lugar, mas nós também temos a nossa própria música, o nosso próprio jeito de fazer música, samba, choro, bossa, tem tantos estilos, sertanejo, temos tantos estilos de música produzidas no nosso país por artistas de talento, artistas que sabem produzir uma música de qualidade. E quando eu digo artistas, não estou falando só desses consagrados, renomados, conhecidos aí na mídia. Não, tem muito artista escondido aí pelos lugares fazendo showzinhos nos bares noturnos, quando tudo era possível, porque ainda momentaneamente estamos dando um tempo, mas temos grandes artistas que são desconhecidos e que produzem músicas de qualidade. E então, o que seria MPB? Música popular brasileira, MPB, refere-se a um conjunto bastante variado de músicas, em que se destacam o interesse no resgate de sonoridades tradicionais, e regionais do Brasil e sua mistura com elementos da música contemporânea internacional. Olha só, resgate de sonoridades tradicionais e regionais. O Brasil é gigantesco, certo? E em cada região, um costume, um hábito que traduz um significado diferente de um ponto a outro. E por isso você vai ter um olhar diferenciado para os hábitos musicais também. Músicas com características muito específicas e próprias. Por exemplo, se você chegar no Rio Grande do Sul, a música gaúcha é um tipo de música que é de lá. Em outro canto do Brasil, por exemplo, lá no Nordeste, você não tem uma característica específica que lembra a música gaúcha. São estilos diferentes. Claro que um conhece o outro por causa da possibilidade de viabilizar a música pela internet, antigamente pelo rádio, pela televisão, mas cada região vai ter um tipo específico, uma característica única, singular de música. E essa miscelânea, esse caldeirão musical de gêneros variados, estilos variados, vai formar a MPB brasileira. Um rico caldeirão musical de música brasileira. O período de surgimento da música popular brasileira é marcado por ideais de constituição de uma identidade nacional oriundos do modernismo brasileiro e intensificados em 1932. O modernismo data de 1922, lembra da Semana Moderna de 22? Anita Malfatti, Heitor Villa-Lobos, posteriormente Tarsila do Amaral, são artistas que formaram essa ideia de criar uma arte propriamente brasileira, dando uma cara tipicamente brasileira, valorizando a nossa raiz, brasileira. Heitor Villa-Lobos, que foi um consagrado músico, um músico da música erudita instrumental no Brasil,
já havia feito isso também, de viajar por cantos do país, buscando por identidades, características comuns das regiões do Brasil para criar uma música de identidade nacional, e a música popular brasileira dando seus primeiros passos ali, fortificando sua raiz a partir de 1932, também vai trabalhar dentro dessa mesma ideia, buscar características próprias de uma raiz nossa para trazer uma música de qualidade para todos nós e para o mundo. Agora então responda aí a nossa primeira questão do dia: o que significa a sigla MPB? Nossa, que difícil! Eu já volto.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. Já ouviu esta do Caetano Veloso? Quem me dera agora ter a viola para cantar. Quem me dera agora, já ouviu essa também? O nosso cenário musical é riquíssimo e eu convido a vocês, já ouviram falar dos festivais da canção? Pesquise sobre os festivais da canção, pesquise quem eram os artistas envolvidos no Festival da Canção e você vai se surpreender quando você entender que a música popular brasileira é também uma música de protesto. O que eu quero dizer com isso? Busque, seja curioso, vá além, entenda melhor o significado de muitas músicas que existiram e fazem sucesso até os dias de hoje. O que significa então a sigla MPB, galera? Significa Música Popular Brasileira e refere-se a um conjunto bastante variado de músicas em que se destacam o interesse no resgate de sonoridades tradicionais e regionais do Brasil e sua mistura com elementos da música contemporânea internacional. Bom, falando em música brasileira, uma das festas mais populares do Brasil é o Carnaval, que também é muito conhecido pela música. Ah, como é gostoso pular o Carnaval. A gente usa essa expressão, né? Vamos pular o Carnaval. Você vai pular o Carnaval esse ano? O Carnaval acontece entre os meses de fevereiro ou março, depende do ano, ele cai ou em fevereiro ou em março, e as pessoas se reúnem numa grande festa, fazem bloquinhos, marchinhas, criam marchas, aquelas musiquinhas prontas para representar o seu bloco, fazem até festivais, concursos, os homens se vestem de mulheres, as mulheres se vestem de homens, é uma festa colorida, aí tem os personagens do carnaval, o Rei Momo, o Pierrot, a Colombina, tem também os desfiles das escolas de samba. O carnaval é uma festa popular que reúne o Brasil inteiro, em todos os cantos do Brasil, proporcionando alegria, prazer e felicidade. Hoje em dia, temos muitos artistas que têm suas músicas tocadas durante o carnaval, mas existem músicas que são feitas especialmente para estas festividades. Você sabe quais são? Então, assim, quando a gente fala em carnaval, nós vamos... vai ter um bloco de carnaval na Bahia, tem um bloco de carnaval lá em São Paulo, Rio de Janeiro, ou você aí que mora, de repente, na sua cidade, às vezes tem um artista convidado para tocar no bloco de carnaval, naqueles trios elétricos, aqueles carros que saem andando, que é um carro-palco que sai andando pela cidade com um sonzão, levando alegria e diversão para todo mundo. Então, esses artistas que vêm nesses blocos são variados, não são só de músicas tipicamente do carnaval, como o samba, que é a raiz do carnaval, mas também tem pop, tem eletrônico, tem sertanejo, tem pagode, tem samba, tem rap, tem rock, se mistura muito, porque afinal hoje o carnaval, qual é o motivo? A celebração da vida juntos, e aí respeitando todos os gostos, todas as diversidades, gêneros, sem distinção de sexo, etnia, todo mundo junto com alegria, respeitando um ao outro, se divertindo. Bom, o samba é um enredo, samba enredo, é um subgênero do samba feito especificamente para o desfile de uma escola de samba. Samba enredo é o nome que se dá para aquelas músicas que durante o desfile das escolas de samba, cada escola canta enquanto passam os carros alegóricos, que são aqueles carros cenários caracterizados, representando uma história. O samba enredo conta a história que está traduzida em imagens naqueles carros alegóricos, e ali em cima dos carros e também andando pela passarela você tem os sambistas que estão caracterizados em figurinos, também ajudando a contar a história proposta pela escola de samba.
É um estilo de samba que consiste na junção de uma letra e uma melodia criadas a partir de um resumo do tema escolhido como enredo de uma escola de samba para sua apresentação carnavalesca. Você conhece algum enredo de escola de samba? Fica a curiosidade para você depois da aula pesquisar enredos de escola de samba. Você vai ver que com certeza você já deve conhecer pelo menos uma. Por exemplo, como são esses enredos? Se o tema é os povos indígenas, tanto os figurinos, adereços e cenários quanto a música seguirão esse mesmo tema. Então, se o tema é povos indígenas, a música vai falar dos costumes, hábitos dos indígenas, e aí você vai ter um cenário, os carros alegóricos voltados para a cultura indígena e os sambistas vestidos trazendo lembranças, imagens que lembrem o costume indígena, o povo indígena. Mas, além do carnaval, a música popular brasileira é muito variada e reconhecida internacionalmente. E agora nós vamos conhecer dois artistas importantes do MPB. O primeiro deles, Noel Rosa. Você já ouviu falar em Noel Rosa? Se você ainda não ouviu, fica aqui o primeiro passo e depois você vai pesquisar além. Mas olha, um dos mais destacados artistas da nossa música cantou, tocou violão e bandolim e compôs diversos sambas até seu prematuro falecimento aos 26 anos de idade. Que triste, né, gente? Faleceu muito novo, mas deixou sua marca registrada no samba e era hábil na arte de escrever letras com um olhar especial para os acontecimentos do dia a dia. E o nosso outro representante da música popular brasileira aqui é o Tom Zé. O Tom Zé, cantor, compositor e arranjador baiano, traz em sua bagagem a relação com a música popular e o pensamento musical de vanguarda, o que está à frente do tempo, e participou do movimento tropicalista no final da década de 1960 e início da seguinte. E depois aventurou-se na música experimental. Você sabe o que é música experimental? Fica a curiosidade para você pesquisar depois da aula aí, porque essa é uma outra conversa. Agora que nós conversamos um pouco sobre as variedades de música popular brasileira, falamos um pouco sobre desses cantores, compositores, artistas que compõem este cenário enriquecedor da música popular brasileira, vamos a mais uma atividade? Pense em um tema e crie uma marchinha de carnaval com no mínimo 6 versos. Agora é a hora de você criar. Cria aí e eu já volto.
Amélia não tinha a menor vaidade, Amélia que era mulher de verdade. Você já ouviu este samba, Amélia? Gente, olha, o cenário musical brasileiro é tão riquíssimo, tem bossa nova. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, é tão rico. E o chorinho, você já ouviu falar do chorinho? Gente, tico-tico no fubá, gente, ó, fica o convite para depois da aula vocês visitarem esta vasta, é um cenário muito vasto, é um cenário musical riquíssimo que, nossa, vale a pena perder a vida ouvindo música popular brasileira. Bom, nessa aula nós vimos a música popular brasileira, seus contextos e suas práticas. Eu espero que você tenha gostado, faça uma pesquisa, vá além e seja feliz com a música popular brasileira. Até breve!